Boa noite a todos. É com muita alegria que volto a essa casa, depois de algum tempo, justamente por conta de toda essa pandemia. É muito bom estar presencialmente com todos vocês. Nós vamos falar sobre o poder da vontade. Em resumo, a nossa irmã, nas suas duas primeiras leituras, praticamente falou toda a minha doutrinária. Eu até pensei, pronto, acabou, não preciso mais dizer nada, porque incrivelmente, Incrivelmente, eu diria, como sempre faço, entre aspas, a espiritualidade nos conduz e traz as palavras certas sempre para os momentos certos, E o que nos foi colocado ali vem muito de encontro com o que nós vamos falar aqui. Esse é o livro Um Tesouro Inestimável, é o número 2, tá? São relatos, na verdade, lições preciosas da Revista Espírita, tá? Então é dele o conteúdo que eu tiro de base da nossa palestra de hoje e depois também a Epístola de São Tiago, da Bíblia, do Evangelho. Nesse conteúdo, na lição 55, que foi retirada da Revista Espírita de julho de 1863, diz assim: o poder da vontade sobre as paixões. E aí conta a história de um rapaz de 23 anos, dito como o Senhor A, isso lá em Paris, que era uma pessoa, era um rapaz muito estourado, digamos assim, falando nos dias de hoje. O termo aqui é que ele era muito, deixa eu me lembrar, bilicoso, bilicoso, trazido mesmo da palavra bilis, que incomoda e que ajuda na nossa digestão, mas que também é amarga, E o homem ou a pessoa, bilioso, com forma biliosa, se caracteriza por uma pessoa, por um homem grande, forte, tórax aberto. Então tem toda até uma característica, dentro dada pelo dicionário, tá? Sobre o homem bilicoso ou bilioso, Isso está se referindo, e eu estou explicando, porque nesse texto, que eu não vou ler para a gente não perder muito tempo, só vou resumi-lo, ele conta então que esse rapaz de 23 anos, ele tinha alguns acessos bilicosos, ou seja, acessos de fúria, de raiva, Diz que era um rapaz muito bom, de bom coração, mas daquele que, como a gente diria hoje em dia, pavio curto, A coisa, nada passava para ele facilmente, Aquela história, pisou no calo, pronto, ele já perdia a paciência e saía gritando. Certo dia, já tinha sido alertado que ele deveria melhorar essas características dele, que ele, apesar de ser uma pessoa boa e mesmo sendo jovem, ele era muito destemperado. E tal culminou que um belo dia ele se irritou com a mãe por uma comida que não estava pronta, alguma coisa assim que agora não me recordo exatamente. E ele, então, enfurecido, disse para a mãe: sai daqui, senão eu te mato. Nada diferente do que a gente hoje em dia ainda ouve muito falar, não é, meus irmãos? Há casos, tantos casos assim que, infelizmente, até na mídia, são trazidos a nós de pessoas que em momento de cólera cometem grandes sandices, ou agressões
umas até chegar a pontos de fato, né, de matar e tirar a vida de alguém, de um irmão. Ele então começou a pensar, né, o que eu posso fazer? E também começaram a dizer que ele tinha que dar um jeito, ele tinha que suprimir todos esses sentimentos, mas ele não entendia como fazê-lo. Então, foi perguntado: conheceis um remédio para tal estado patológico? E aí foi respondido: não, nenhum, a não ser que, com o tempo, a idade possa atenuar a abundância de secreções mórbidas. Ou seja, quando ele ficava muito raivoso, o sangue subia-lhe a cabeça, né? E aí ele perdia a sua razão. Olha o que nos é respondido. Pois bem, o que não pode a ciência, o espiritismo o faz, não pela ação do tempo e em consequência de um esforço contínuo, mas instantaneamente. Né? Porque a ciência disse, olha, não tem o que fazer. Né? Quem sabe quando ele tiver mais velhinho, mais amadurecido, ele aprenda a não se deixar levar, né, pela raiva, pela ira, pela cólera, tão instantaneamente. E aí, vejam o que nos é dito. Bastaram alguns dias para fazer desse jovem um ser meigo e paciente. Bom, mas aí vocês vão me olhar e dizer assim, poxa, já estou vindo no centro espírita há tanto tempo e ainda não consegui controlar muito os meus defeitos, as minhas raivas. Como pode esse jovem, em poucos dias, né, já estar melhorado? Olhem lá. A certeza adquirida da vida futura, o conhecimento do objetivo da vida terrestre, o sentimento da dignidade do homem, revelada pelo livre-arbítrio, que o coloca acima do animal, e a responsabilidade daí decorrente, o pensamento de que maior parte dos males terrenos são a consequência de nossos atos, todas essas ideias, auridas num estudo sério do Espiritismo, produziram em seu cérebro uma súbita revolução. Pareceu-lhe que um véu foi retirado de seus olhos e a vida se lhe apresentou sob outra face. Bem, meus irmãos, vejam como é necessário o conhecimento. Como é necessário, como dizia a nossa irmã no texto, a reconciliação com o nosso Pai. Como é necessário realmente sermos doutrinados, entendidos, né, do assunto do conhecimento da vida espiritual. Aí sim, sendo verdadeiramente convertidos no sentido de autoconhecimento e convencimento da vida além dessa do plano terrestre, além da vida física, né? A continuidade de nossa vida, anteriores e as posteriores. Isso faz com que consigamos entender o porquê dos porquês. Por que eu venho com tanta raiva de alguma coisa que eu nem sei? Por que eu olho para aquela pessoa e eu fico com os pelos oriçados, né? Não é assim que a gente diz? Ai, fiquei toda arrepiada. Eu vi aquela pessoa, me deu um arrepio, não sei porquê, mas eu não fui com a cara daquela moça, ou daquele moço, ou enfim. Por que será? Ele não me fez nada, ela não me fez nada, nem conhecia, fui apresentada hoje.
Mas botei o pé lá no centro espírita, olhei para a cara daquela palestrante, pronto, não me deu um ruim. Por que será? Porque santa eu não sou e não fui. Né? A gente estamos todos aqui num processo de aprendizagem. Então, muitas vezes as recordações e as necessidades desses reencontros são para quê? Para que nós aprendamos, para que nós crescermos, para nós podermos melhorar o nosso desenvolvimento. Mas com o conhecimento, com a fé raciocinada, levando a sério e vendo a necessidade da autotransformação, nós mudamos sim. Então, muitas vezes nós temos aquele apego, né, de que tudo é questão de obsessores, né, questão de ambientes que não nos fazem bem e tal, quando na verdade, em muitas dessas vezes, somos nós que temos que nos transformar. Não foi a mãe que errou na comida, não foi o outro que teve culpa por pisar-lhe o dedo, né? Porque foi um ato sem querer. O culpado foi ele de responder com tal ira. Mas, claro, é muito mais fácil nós jogarmos a culpa no outro, né? Dos nossos delitos. Aquela história, sou assim porque alguém me fez assim. Não. Primeiro que nenhum pai, nenhuma mãe que ame vai fazer isso com seus filhos. Imaginem o nosso Pai maior. Ele não é culpado de nada do que nós fazemos. Ele nos deu a liberdade e só nos pediu uma coisa: responsabilidade. E aí, para nós não assumirmos as nossas responsabilidades, nós jogamos a culpa dos erros nos outros. E nos enfurecemos ainda, sem nenhum direito. E como melhorar isso, meus irmãos? Entendendo que a vida aqui é um caminho, é a escola. E que tudo que nós aqui estamos colhendo é fruto do nosso plantio. Tanto dessa vida, quanto de vidas passadas. E com essa consciência, nós deixamos de nos sentir vítimas e vamos correr atrás de melhorar as nossas próprias doenças, mas sem a vitimização, né? Tipo, fiquei gripado, por quê? Porque não me agasalhei e saí na chuva, num dia de frio. A responsabilidade foi de quem? Da chuva, do frio ou minha? Que tenho condições de ter uma blusa para me aquecer, de ter uma sombrinha ou uma capa que me proteja. A responsabilidade é minha. Claro que eu tenho a liberdade de ir na chuva sem botar nenhuma roupa aquecida e nem me proteger. Mas a responsabilidade também vai ser minha de ficar doente. Eu tenho a liberdade de atravessar a rua sem olhar a faixa de segurança e sem esperar sinal abrir. Mas a culpa de ser atropelada vai ser minha. Não posso dizer que foi culpa do carro. Se eu estava no lugar errado na hora errada. Por opção minha. Um milagre não teria feito melhor na mudança do rapaz. Eles continuam aqui. Mas o Espiritismo fez muitos outros que nossa revista não bastaria para registrar, se quiséssemos relatar todos os que são de nosso conhecimento pessoal, atinentes a reformas morais dos mais inveterados hábitos. Citamos este como um exemplo notável de poder de vontade
e também porque levanta um importante problema que só o Espiritismo pode resolver. Por que essa, digamos, prepotência de só o Espiritismo? Porque a ciência até então, a ciência que se desenvolvia naquela época, não tinha como explicar como alguém poderia se autodominar, se autotransformar. Ou, principalmente, por que alguns têm uma vida X e outros têm uma vida Y? Quem fez essas escolhas? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem respondeu isso? A ciência? Aí eu vou dizer para vocês, foi a ciência espírita. Quando os nossos irmãos vieram nos contar. Olha, tudo acontece assim, assim, assim. E aí, tudo começou a ter uma realidade para nós, um significado. Né? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Por que eu tenho isso ou por que eu não tenho aquilo? Porque tudo tem uma razão. As razões da transformação tão rápida desse espírito, né, é porque, na verdade, ele já havia sido espírita numa outra encarnação, mas que ainda assim se deixou cometer muitos erros devido à sua irritabilidade, que já vinha de tempos a ele. Né? Mesmo com todo o conhecimento, ele ainda não tinha conseguido verdadeiramente se converter, entender o que estava escrito, o que foi dito pela nossa irmã na leitura de hoje, de hoje no início. Nós temos que nos converter por inteiro, entendendo, participando, nos exercitando, estudando, para esclarecer cada vez mais o nosso pensamento e daí fazer dele as nossas atitudes. Tendo ele, então, já na erraticidade, umas boas ações, qualidades que os ajudaram a compreender os seus próprios erros, fizeram com que ele voltasse. Claro que vocês vão me perguntar, mas por que ele teve que voltar ainda com esse resto de raiva, né? De cólera? Por que ele não voltou então já uma pessoa calminha, né? Sabe, para não ofender ninguém e para não cair no risco de voltar a ofender. Porque sem o treinamento não há perfeição. Para ele mudar completamente, ele tinha que lidar com as provações da cólera e da ira. E assim passar por cima delas, como ele fez. Ao se entregar ao Espiritismo, ao estudo, ele rapidamente relembrou de tudo que ele já conhecia. E aí conseguiu colocar em prática. E colocando em prática, a cólera diminuiu. Toda vez que eu penso nisso, que eu falo sobre isso, sobre essas mudanças, eu sempre me lembro, né, de uma coisa que me foi dita, que todos vocês já devem ter escutado, mas que marcou muito para mim uma fase de transformação minha, que é aquela frase que diz: a dor existe, mas o sofrimento é opcional. Por que ele é opcional? Porque quando a gente entende a razão daquela dor, a gente transforma. Se eu sei
que eu tenho dor de cabeça porque eu como frituras e me ataca o fígado, eu já entendi isso, o que eu tenho que fazer para não ter mais, não sofrer mais? É mudar a minha conduta. Não é? Então, a dor, ela pode até existir, porque talvez tenha uma outra coisa, meu fígado seja um pouquinho mais, mas eu vou diminuir o meu sofrimento. Quando eu aceito que eu nasci para ser baixinha e celíaca, e me satisfaço com isso, e vejo que, eu não vejo o que eu não posso comer, mas eu vejo o que eu posso comer, eu não sofro mais. Eu não deixei de ser celíaca, mas eu não vou ficar sofrendo mais. Me encher de problema, me encher de doença por comer errado. Hoje eu deixo de comer. Mas tem pessoas que falam, que sofrimento, tu não comer isso, aquilo. Não, sofrimento era o que eu passava antes. Agora eu escolhi não sofrer mais. Porque é uma razão maior, é de eu ter saúde, de eu cuidar da roupagem física que me foi entregue para essa vida. Né? Então, essa é a verdadeira transformação. Quando a gente continua enfrentando, tendo os problemas, mas mudando a maneira de enfrentá-los. Porque claro que muita gente ainda vai pisar no pé daquele moço. Claro que muitas vezes ele vai chegar em casa e talvez não tenha a comida que ele goste, ou a comida não esteja quentinha como ele prefere. Isso vai continuar acontecendo. O que vai mudar é a maneira como ele vai reagir àquilo. Por quê? Porque ele entendeu que quando alguém pisa no pé dele, não é pela intenção de agredi-lo. É porque simplesmente aconteceu. E ele pode mudar isso. Bendizei, pois, a providência que permitiu que essa centelha chegasse em boa hora para deter uma inclinação que talvez vos tivesse causado amargos desgostos, ao passo que vos resta uma longa carreira a percorrer na estrada do bem. Quer dizer, eles ainda chamam a atenção para dizer, olha, o jovem tem que agradecer por todos os momentos que ele foi testado. Porque isso fez com que ele melhorasse tão rapidamente que ele está abreviando sofrimentos a mais. E como a gente pode melhorar isso? E por quê? Aí eu trago para vocês a epístola de Tiago, que diz assim, primeiro, vantagens do sofrimento. Aí ele diz assim, epístola de São Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por um motivo de maior alegria para vós as várias tribulações que vos afligem, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, e a paciência faz obras perfeitas, a fim de que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, só com o treinamento, por isso que dizem, né? Olha, não pede paciência, porque se pedir paciência, vai ter os testes. Ninguém consegue aprender a ser paciente sem ser testado na paciência. Como é que eu vou saber se eu sou paciente se eu nunca precisei esperar nada? Drama do filho único, né? Sempre quer tudo naquela hora, naquele exato momento. Por quê? Porque nunca teve outro irmão para dividir nada. Então ele só vai saber que ele é uma pessoa paciente a hora que ele tiver que dividir, tiver que esperar alguma vez, a própria vez dele de ser atendido. E Lucas ainda diz assim, pôr em prática a palavra ouvida. Volta de novo na questão da conversão. E olha o que ele nos diz, isso no versículo 19 até o 32. Vós o sabeis, meus delitíssimos irmãos,
assim todo homem seja pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Pelo que, renunciando a toda a impureza e a abundância de malícia, recebi com mansidão a palavra enxertada em vós, a qual pôde salvar as vossas almas. Sede, pois, fazedores da palavra e não ouvintes somente, enganando-vos a vós mesmos. Então aqui tem 2 puxãozinhos de orelha, e até ele continua, mas o nosso tempo é curto, já está encerrando, eu vou resumir rapidinho para finalizar. Quer dizer, em primeiro lugar, ouve mais, fala menos. Né? Para quê? Para diminuir a ira também. Porque às vezes a gente escuta uma coisa que na hora a gente fica ofendido. Mas depois, se a gente cala e começa a pensar, a gente reflete e diz, poxa, mas sabe que isso tem um fundo de verdade? Eu acho que eu poderia melhorar nessa questão que me foi apontada. Então a gente tem que parar, tem que pensar, tem que escutar, pensar, deixar a poeira baixar e aí entender tudo, interpretar com calma, porque a calma é que nos aproxima de Deus e a ira nos afasta. Né? E também não basta só ouvirmos, ou seja, aprendermos, se não nos dispusermos a ensinar. Porque senão nós seremos apenas receptores, só que de algo que vai ficar acumulado. E vocês sabem que tudo que fica parado, acumulado, qual é a tendência? Estragar, apodrecer, né? Então, não é legal. Não é isso que Deus e Cristo, né, nosso mestre maior, nos ensinaram. E Tiago nos lembra perfeitamente isso. E eu fiz essa comparação entre Tiago e a nossa revista espírita em 1863, por quê? Porque Cristo é o nosso guia. E o Espiritismo veio para nos mostrar, mais do que tudo, que nós temos que seguir o Mestre Jesus em todos os seus exemplos. Porque ele foi, né, o nosso mestre encarnado. E os espíritos, benfeitores, são nossos mestres espirituais. Então, que nós possamos, meus irmãos, realmente fazer essa transformação em nós, né? Através realmente do conhecimento, mudando a nós mesmos. Ao invés de dizermos que o mundo está errado, que o mundo tem que mudar, que o mundo tem que melhorar, comecemos por nós. Porque o mundo pode ser muito grande, mas nós não somos assim tão grande, mas ao mesmo tempo contaminamos um número grande de pessoas, usando o jargão que agora está tão em evidência, né? A contaminação. Um vírus pode contaminar, mas um sorriso também pode. Então, que nós tenhamos isso em mente. O autoconhecimento
sua mudança através desse conhecimento, o estudo, a prática, né? Para que cada vez mais tenhamos encurtado as nossas provas, né? E aumentado as nossas vitórias, a nossa transformação, elevando então o nosso estado moral. Obrigada a todos, espero que tenha contribuído, né, para mais um passo da nossa jornada. Que assim seja.